Olá, queridos irmãos, hoje 4 de junho estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. A leitura de hoje está do capítulo 37 ao capítulo 39 do livro de Jó. E o tema da nossa reflexão é: Deus quebra o silêncio. Jó 38, verso de número 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: depois disto, depois das palavras de Jó, depois dos discursos dos amigos de Jó, nós vemos Deus falando. Aqui Deus quebra o silêncio. E o silêncio de Deus é algo que perturba. O silêncio de Deus é algo que nos deixa incomodado. Todos nós, quando passamos por alguma adversidade e queremos buscar uma resposta de Deus e Deus não fala, nós ficamos inquietos, nós ficamos de certa forma angustiados. E é exatamente o que aconteceu com Jó, porque nós vamos ver Deus falando nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Depois disso nós vamos ver o Senhor se manifestando apenas no capítulo de número 38. Depois de Jó já ter passado realmente por momentos muito difíceis, por angústias que envolveu toda a sua alma, e agora Deus se manifesta para falar, Deus quebra o seu silêncio para falar com Jó. Mas observe que quando Deus fala, Deus não vem falar com Jó para trazer a ele as explicações que ele gostaria de receber da parte de Deus. Deus não trata aqui de se justificar diante de Deus o porquê ele permitiu tudo aquilo. Na verdade, quando Deus fala, ele faz 70 perguntas a Jó e Jó não é capaz de responder nenhuma delas. O porquê disso? Porque Jó, talvez, ele confiava muito na sua justiça própria. Ele era realmente um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, e ele talvez poderia pensar que por conta da sua justiça, do seu estilo de vida, ele jamais passaria por uma provação como aquela. Mas Deus agora, através dessas perguntas, ele dá oportunidade de Jó o conhecê-lo melhor, de Jó ter uma experiência ainda maior com Deus. Nós vamos perceber isso quando no capítulo 42, o próprio Jó disse que antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus, ele faz essas perguntas para Jó, e Jó realmente agora pode conhecer ainda mais a grandeza de Deus, porque Deus vai fazer perguntas como a do versículo 2, Quem é este quem escurece o conselho com palavras sem conhecimento? No verso 3 ele diz: agora cinge os teus lombos como homem e te perguntarei e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Somente por essa pergunta nós já podemos ver o grau, a intensidade dessas perguntas, e Jó de fato não teria condições nenhuma de responder às perguntas de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós não devemos questionar Deus. Durante o processo de tribulação, de adversidade, de sofrimento, é muito natural que nós façamos perguntas, que nós façamos questionamentos, mas as respostas certas só vêm do Senhor. E não adianta nós esperarmos resposta que venha de fato para apenas satisfazer o nosso ego. Deus, ele falará da sua maneira, conforme ele quer, porque ele é soberano. O importante é entender que durante todo aquele processo, Deus estava permitindo que Jó o conhecesse ainda mais, que Jó tivesse ainda experiências maiores com Deus. Eu sei que é difícil passar por dificuldade. Todos nós, ninguém quer. Todos nós queremos viver uma vida tranquila, sossegada, mas se você teme a Deus, pode ter certeza que Deus pode permitir sim que você passe por momentos de adversidade, mas com o propósito de te fazer crescer, de te fazer conhecê-lo ainda mais. Então que Deus em Cristo nos dê a graça para entender o silêncio de Deus durante as nossas provações e ao final de tudo isso sair vencedores, conhecendo ainda mais o Deus a quem nós servimos.